De volta na nossa rádio. Cheias de graça. A gente vai falar de um outro assunto agora. A gente vai falar da... Você que é mamãe aí, você que é papai, né? Sempre entra naquele desespero quando seu filho tem febre. E às vezes não é só a criança, não, o adulto também, né? A gente quando percebe que alguém tem febre, a gente fica meio em choque, né? Ai, meu Deus, o que fazer? Tem que tomar muito cuidado, não é qualquer medicamento que a gente pode dar, não pode fazer medicação sem orientação médica, então tem sempre uma preocupação, né? Agora a gente vai ouvir, pastora Rosa, as dicas da pediatra doutora Priscila Zanotti. Ela fala para as mamães e para os papais especialmente, né? Para quem tem criança em casa, o que fazer quando tem febre. Então, doutora Priscila, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia para Fátima e para a pastora Rosa. Muito bom dia, doutora. Bom, pastora Rosa, eu vou começar perguntando para a doutora o que é a febre, né? Que a gente ouve tanto falar de febre, doutora, mas afinal de contas, o que é a febre? Bom, febre é uma manifestação do organismo em relação a alguma coisa que está acontecendo. Pode ser uma inflamação, uma infecção ou alguma outra causa. E, doutora... Mas fica na cabeça da família sempre a infecção e é o que a gente tem que descartar. Olha, doutora, e é preocupante então se uma coisa pode ser ligada à outra, né? A partir de qual temperatura posso considerar que estou com febre? Se há diferença entre adulto e criança? Não há diferença entre a criança e o adulto, mas a gente tem um limite. Então, até 37, 36,9 a gente considera a temperatura normal. De 37 a 37,7 a gente considera subfebril. A 37,8 para cima que a gente considera febre, que teria que medicar. Muito bem, doutora. E qual é o modo mais correto de medir a temperatura, principalmente das crianças? Bom, o modo mais correto é o que a gente já está acostumado mesmo. É pela axila. A gente não tem usado mais pela boca ou até pelo ânus. O ideal mesmo é pela axila. Então, tem aqueles termômetros de mercúrio, que a gente não usa mais pelo risco. E o digital, que também é pela axila, ele é o ideal. Tem alguns lugares, algumas pessoas que estão usando aquele infravermelho na testa. Ele não dá um resultado tão fidedigno. Você pode até usar para ter uma ideia se está ficando ou não com febre. Depois você tem que confirmar com o termômetro digital na axila. Olha, e doutora, me diga uma coisa, a febre ela pode ser um indício de alguma doença um pouco mais grave? Sim, uma febre muito frequente, acima de 10, 15 dias, tem que investigar alguma causa mais grave, sim. Muito bem, estamos conversando com a pediatra a doutora Priscila Zanotti, falando sobre a febre aqui na programação do Cheias. Vamos de música? Vamos sim, o missionário R.R. Soares, você creu, Deus deu, 9h46. Cheias de graça. Bom, continuamos aqui com a doutora Priscila Zanotti falando sobre febre. Vamos continuar o nosso bate-papo, pastora Rosa, com a doutora Priscila. Vamos sim. Vamos lá. Doutora, no caso de crianças, quais as principais causas dessa febre? Aguda, né, que são 3 dias de febre ou até mais, é infecção. Agora, o tipo de infecção depende do sintoma. É mesmo? E a febre, se não for identificada e tratada, pode levar às consequências um pouco mais graves? Se na hora da febre, né, acima de 37,8, não for medicado, existem algumas crianças que podem convulsionar. Não são todas e existe uma faixa etária que é mais frequente, entre 1 e 5 anos de idade. Doutora, e como é que a gente baixa a febre se ela estiver muito alta? Tá, é o seguinte, acima de 37,8 já está indicado medicação. Qual a medicação? Você vê com o pediatra da criança. Outro método, principalmente quando você deu o remédio, deu 2, 3 horas, não baixou, o ideal é você dar um banho morno para fio ou fazer compressa também nas regiões da axila, na testa. Muito bem, ouviu o que a doutora Priscila disse, né? Uhum. Fazer o banho, fazer massagem nas regiões da axila, da testa, mas medicamento só com orientação do pediatra. É muito perigoso, sim, a questão, a fragilidade de 1 ano a 5. Então, esteja atento com a criança dentro do lar, não? Ana Nóbrega canta e já a gente fecha com a doutora Priscila Zanotti falando sobre a febre. E neste segundo bloco, continuamos conversando aqui com a doutora Priscila Zanotti. Olha, doutora Priscila, na hora do desespero por ver um filho com febre, muitas pessoas fazem diversas coisas. Para não cometer um erro, o que não deve ser feito em hipótese alguma quando a criança está com febre?
levar direto para o pronto-socorro. Isso não deve ser feito. A criança está com febre, medica. Por quê? A mãe fica preocupada, fala, então já vou levar logo para o hospital. E aí é o maior risco de convulsão. Então, ficou com febre, já medica em casa e depois leva para o pronto-socorro. Muito bem. E doutora, é possível evitar a febre? Quando você já viu que a criança teve uma febre e essa febre está persistindo, o ideal já é deixar a criança com pouca roupinha. Porque se ela ficar com muita roupa, a temperatura aumenta e o risco de febre e convulsão também aumentam. Muito bem. Então deixa a criança mais leve, né? É bem mais leve. Doutora, nós agradecemos então, né, a cada instante aí, para as pessoas ficarem somente atentas ao que pode acontecer, principalmente por causa do verão já está chegando e a gente sabe que oscila muito em questão de chuva e tudo mais, podem tomar barco, muito gelo, então isso pode acontecer. A doutora poderia passar para nós os seus contatos? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. O telefone do consultório é 2977-8697, mas acho que seria até mais fácil pelo e-mail, que eu mesma respondo, Priscila, Z de zebra, S de sapo, @yahoo.com.br. Muito bem, doutora Priscila, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos.